alunos, eu vou passar, tudo bem? A gente continua falando sobre a economia keynesiana. Na aula 16, vimos a composição, a contextualização do momento econômico onde surgiu a economia keynesiana. Na aula passada, nós vimos a diferença entre Keynes e o que ele classificou como clássicos. E na aula de hoje, a gente vai entender qual é o funcionamento de fato do modelo keynesiano. Então, como é que esse modelo funciona? Quais são as características do modelo keynesiano? E aí, entrando cada vez mais, entendendo cada vez melhor o conceito do modelo proposto por Keynes. Então, essa é o objetivo da aula de hoje, vamos ver na lousa. Falar do modelo keynesiano simplificado, vamos ver quais são as condições para estabelecimento do equilíbrio. Vamos voltar aqui, sempre fazendo a ligação na economia clássica ou na macroeconomia que Keynes chamou de clássica. Falar de economia clássica é falar de equilíbrio com pleno emprego. Então, falar de economia clássica é falar que existe equilíbrio sim, mas esse equilíbrio só era promovido com pleno emprego, ou seja, a economia tinha como seu produto corrente, produto de hoje, igual ao produto potencial. Se vocês lembrarem da curva de possibilidade de produção, a gente estaria sempre em cima da curva de possibilidade de produção, no caso da economia clássica. O que acontece no modelo keynesiano? Ele diz que existe permanência da economia em condições de depressão. As condições de depressão não eram previstas pelo modelo clássico. Então, o modelo clássico dizia que é impossível a economia está em depressão porque a economia está sempre no pleno emprego. Por que a economia está sempre no pleno emprego, no produto potencial? Porque preços e salários são flexíveis. Então, tanto os preços quanto os salários são flexíveis para os economistas clássicos. E aí, importante ainda no modelo keynesiano, aliás, vamos lá aqui para reforçar. Permanência da economia em condições de equilíbrio, ou seja, o produto efetivo, ele é inferior, ou ele pode ser inferior ao produto potencial. Então, essa é a primeira consideração a respeito do modelo keynesiano. Além disso, a despesa e o desempenho macroeconômico. Segundo Keynes, era uma premissa do modelo keynesiano dizer que a despesa ou a demanda é que interferem no desempenho econômico. Ou seja, através dessa visão keynesiana, a gente dizia que a demanda cria a oferta. Não a oferta cria demanda. Então, a despesa tem um componente fundamental para o desempenho econômico. Por quê? Quanto maior fosse o consumo, maior seria a oferta de produtos, melhor seria o desempenho, a performance econômica. Essa relação entre despesa e desempenho econômico ficou conhecido como a teoria da demanda efetiva. Está aqui nomeado. Além disso, é outra premissa do modelo keynesiano que existe rigidez de preços e salários no curto prazo. Então, os salários e os preços são rígidos para baixo. Ninguém quer ter, os empregados não querem ter redução de salários
os empresários não querem ter reduções de preços. Então, existe rigidez de preços e salários no curto prazo. Existe rigidez de preço e salário nominal. O salário real, ele é flexível. Salário real, que vai ser W sobre P. Então, existe uma rigidez apenas dos salários nominais, segundo o modelo keynesiano. E aí, na visão keynesiana, o equilíbrio ocorre quando o nível de despesa, demanda agregada, é igual ao produto da economia ou a sua oferta agregada. E aí, nesse estabelecimento de equilíbrio, eu posso ter um produto inferior ao produto de pleno emprego. Então, falar na condição de equilíbrio é falar que despesa é igual a produto, mas a despesa é igual ao produto corrente, não ao produto de pleno emprego. E aí, são essas mudanças no produto que direcionam a economia ao equilíbrio. Então, cada vez que há uma alteração da demanda, a gente altera o produto, porque altera a oferta, porque muda a condição de equilíbrio, e aí eu vou direcionando a economia para o equilíbrio, esse equilíbrio de pleno emprego que acontece no futuro. Nesse caso, esse equilíbrio keynesiano ou equilíbrio com desemprego, então, deixa eu só explicar melhor. Cada vez que Keynes dizia que à medida que a demanda ia se alterando, eu vou alterando as condições de venda, as empresas passam a vender mais, e quando as empresas passam a vender mais, eu vou alterando o equilíbrio da economia. O ponto importante é que, à medida que eu vou aquecendo a demanda, eu vou aumentando a produção e isso vai fazer com que eu possa chegar no equilíbrio de pleno emprego. Esse aqui é o objetivo. Contudo, eu posso passar um bom tempo da minha economia, eu posso passar um bom tempo da minha economia em uma situação de equilíbrio com desemprego. Isso aqui era possível de acontecer segundo Keynes. E aí, finalmente, o que seria esse equilíbrio, já que está tão confuso o modelo keynesiano? Vejam, os empresários produzirão apenas a quantidade de bens e serviços que eles acreditam que os consumidores ou compradores planejam comprar. Ponto importante aqui, planejar. Falar em modelo keynesiano e falar no planejamento, não no efetivo. Embora a teoria seja da demanda efetiva, nós estamos considerando que os empresários, eles vão buscar produzir aquilo que eles consideram que as pessoas possam planejar comprar. Vamos tornar isso aqui bem claro. Vamos botar aqui na lousa um novo slide. O que eu tenho na economia keynesiana? Falar em economia keynesiana é saber o seguinte, é saber que existe equilíbrio, sim, toda a economia a gente está buscando uma condição de equilíbrio, mas esse equilíbrio pode acontecer com desemprego. E, na verdade, esse equilíbrio com frequência acontece gerando desemprego. Equilíbrio que, segundo Keynes, se concentrava na análise de curto prazo. Então, falar de Keynes é falar de curto prazo. E aí, uma teoria que talvez ajude você a sempre lembrar que a análise keynesiana é uma análise de curto prazo, é que ele dizia que, no longo prazo, todos nós estaremos mortos. Então, a economia keynesiana é uma economia de curto prazo. E, logicamente, isso aqui tem um efeito bem interessante na formatação das políticas de governo. Então, o que dizia a economia keynesiana? Ela analisava que era possível existir um equilíbrio
e esse equilíbrio pode ser alcançado com desemprego. Basicamente, a análise é feita no curto prazo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai buscar, através da interação entre demanda agregada e oferta agregada, através da interação entre esses dois, é que a gente vai estabelecer o equilíbrio. O que é que a gente deseja? Que esse equilíbrio seja realizado na condição de pleno emprego da economia. Então, falar de equilíbrio é falar da condição de pleno emprego. Além disso, o que é que a gente tem? Que esse aqui é o meu objetivo, mas que ele pode não ser realizado num prazo curto. Isso aqui pode ser realizado no longo prazo. Como Keynes não considera a política de longo prazo, ele foca a sua análise no curto prazo, embora seja o objetivo gerar pleno emprego, ele nem sempre é gerado, nem sempre é alcançado. E aí, ponto importante nesse caso, sempre reforçando, é que a interação entre demanda e oferta gera equilíbrio, sempre lembrando da lei da demanda efetiva. O que é que diz a lei da demanda efetiva? Que a demanda cria a sua oferta. E a oferta, por sua vez, ela responde ao que a gente chama de despesa planejada. Ou seja, as empresas produzem considerando o que as pessoas devem planejar gastar. É o que está definido aqui na lousa, eu acho que agora ficou de forma mais simples. E aí, algebricamente, o que a gente tem na condição de equilíbrio? Para que eu tenha uma condição de equilíbrio, a minha oferta agregada, que é igual à minha produção, que é igual ao PIB, que é igual à renda, que é igual a Y. Então, essa é a minha definição de produção. No equilíbrio, ela vai ser igual à minha despesa agregada. C mais I mais G mais X menos M. A gente já viu lá em contas nacionais. Do equilíbrio entre oferta agregada é igual a demanda agregada, dessa situação surge que investimento será igual à poupança. Lá das contas nacionais a gente viu as identidades macroeconômicas fundamentais. Esse aqui é o resultado, essa bem plausível que nós vimos lá nas contas. Então, algebricamente, quando a demanda agregada é igual à oferta agregada, tenho que Y é igual a C mais I mais G mais X menos M. Então, essa aqui é a produção e eu posso dizer ainda que na condição de equilíbrio, isso equivale a dizer que o investimento é igual à poupança. Então, algebricamente, é dessa forma que se computa o equilíbrio. A pergunta é, por que a gente está falando em demanda planejada? Como eu tinha dito, se a gente está falando da demanda efetiva. E aí, ponto importante, é em cima da noção de despesa planejada e de despesa realizada ou efetiva que a gente vai trabalhar um outro conceito de equilíbrio através do pensamento keynesiano. Vamos ver. Keynes analisava a demanda planejada, ou seja, as empresas produzem com base no que elas acreditam que as pessoas planejam gastar. O que acontece? Se o que realmente é consumido difere do que foi planejado, se a demanda efetiva é diferente da demanda planejada, esse descompasso gera um problema na minha economia. Vai gerar a formação ou a redução de estoques. Vamos ver. Quando eu tenho uma alteração entre demanda planejada e demanda realizada, eu posso ter uma alteração na mudança dos estoques das empresas e nos investimentos. Imaginem o seguinte, deixa eu ver se tem aqui. Não tem. Imaginem que exista
uma determinada economia que ela acredita que as pessoas vão gastar mais do que efetivamente gastam. Ou seja, eu faço uma produção que é baseada em uma demanda planejada. E aí, se essa demanda planejada for maior que a demanda efetiva, o que é que vai acontecer? A minha produção foi maior do que o consumido. Nesse caso, haverá a formação de estoques. Ou seja, quando a produção, que é igual à demanda planejada, for igual à demanda efetiva, ou seja, quando a demanda planejada e a demanda realizada ou efetiva, elas coincidem, o ponto interessante é que a minha oferta agregada será igual à minha demanda agregada. Vamos analisar isso com calma. Produção está associado à oferta agregada. Se a produção for igual à despesa planejada e essa foi igual à despesa ou demanda efetiva, o que é que está acontecendo? Tudo que eu produzo, Y, está sendo consumido pelas pessoas, pelas empresas, pelo governo, pelo resto do mundo. Quando isso se equivale à minha demanda planejada, é igual à minha demanda efetiva, eu tenho o que a gente chama de variação de estoque igual a zero. Então, falar de demanda planejada e demanda realizada, quando elas coincidem, não há formação de estoque, porque tudo que eu planejei produzir vai ser efetivamente consumido. Nesse caso, eu tenho que a oferta agregada é igual à demanda agregada, ou seja, o meu produto, que é igual ao gasto e a despesa planejada, vai ser igual ao gasto e a despesa efetiva. E aí, quando gasto e despesa realizada é igual a gasto e despesa planejada, a minha variação de estoques é zero. E aí, a saída para a situação de recessão é aumentar a demanda agregada para reduzir os estoques formados. Vamos ver aqui para ficar bem claro. O que eu quero? Eu quero estabelecer equilíbrio. É isso que eu quero. Se for com pleno emprego, ótimo. Quem acontece? Nesse caso, o que é que eu tenho? Eu quero que a oferta agregada seja igual à demanda agregada. Mas digamos que a minha oferta agregada, que olha a produção e que ela olha a despesa planejada, ela seja de 100. E do outro lado, a minha demanda ou despesa realizada, ela seja de 80. O que vai acontecer aqui? A minha oferta agregada será superior à minha demanda agregada. Para que eu possa ajustar esses valores, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a oferta agregada é igual à demanda agregada mais uma variação de estoques. Quando eu jogo essa variação aqui para o estoque, eu volto a igualar. Mas, logicamente, a empresa não quer ter formação de estoque. Não é interessante para ela ter esse estoque gerado. O que é que acontece nesse caso? Eu vou querer, de alguma forma, zerar esse estoque. E uma vez zerando esse estoque, eu estabeleço a minha condição mais importante de equilíbrio, onde a oferta agregada é igual à demanda agregada. Está aqui marcado. E aí, quanto maior, vamos botar aqui, quanto maior for esse ganho de estoque, for essa variação de estoque, o que acontece? A empresa, imagine que eu produzi 100 e só consumiram 80, tá aqui marcado. Quanto maior for meu estoque, no exercício seguinte, eu vou reduzir a minha produção. Porque eu tenho estoques para dar fim. Quando eu reduzo a minha produção, eu reduzo o emprego.
Quando eu reduzo o emprego, eu reduzo o consumo. Quando eu reduzo o consumo, eu reduzo a produção. E aí, isso aqui tudo leva a uma característica de recessão. Então, a formação de grandes estoques, que é isso que está mostrado aqui, indica que a economia está entrando em um período recessivo. E aí, eu preciso tirar a economia da recessão. Qual seria o remédio keynesiano para tirar a economia da recessão, para reduzir esse volume de estoques? O que Keynes observou? Que a produção seria consumida pelas famílias, pelas empresas, pelo governo e pelo resto do mundo. Eu não consigo forçar o consumo das empresas, das famílias, eu não consigo forçar o consumo dos investimentos, mas eu consigo fazer com que o governo aumente os gastos. E aí, uma vez o governo aumentando os gastos, se o termo do lado direito aumenta, o termo do lado esquerdo também vai aumentar. E aí, aumentando a produção, esse aumento da produção vai levar a um aumento do emprego. Esse aumento do emprego e da produção tiram a economia de uma situação de recessão. Ou seja, para Keynes era simples, para Keynes a modelagem era simples. Eu preciso zerar esses estoques, eu tive superprodução. Para zerar os estoques, eu preciso ampliar a demanda agregada. Se eu preciso ampliar a demanda agregada, eu não tenho controle nem sobre as famílias, nem sobre as empresas, nem sobre o resto do mundo. Eu, governo, preciso arregaçar as mangas e começar a gastar na economia. Porque quanto maior meu gasto, maior será a produção. E é aqui no modelo keynesiano que o governo passa a não ser apenas um ator econômico. O governo vai passar a ser, de fato, um ator político de relevância na economia, porque é ele que vai ditar o ritmo do crescimento econômico. Então, essa é a concepção geral, e eu sei que ainda é um tanto abstrata sobre o modelo keynesiano. É preciso ver como é que isso é visto pelas bancas. Vamos ver na lousa, tem uma questão aqui. A questão é a seguinte, é uma questão do Banco da Amazônia, 7 de 2012. Ainda em relação à macroeconomia, julgo os itens a seguir. Item 1. Conforme o modelo keynesiano, choques adversos de oferta em determinada economia acarretam aumento de preços e redução do nível de produção dessa economia. Vamos ver aqui. Então, falando do modelo keynesiano, ele está dizendo que choques adversos de oferta. Choques adversos de oferta que levam a uma redução da produção. Por exemplo, um choque adverso de oferta vai ser, digamos, essa situação da ebola. A ebola virou uma epidemia mundial, isso é uma situação adversa. Então, reduz a capacidade produtiva, porque muita gente está morrendo, porque todo mundo direciona os esforços para a cura do ebola. Então, choques adversos de oferta em uma determinada economia acarretam aumento de preços, eu vou chegar nisso já já, e redução do nível de produto ou do nível de produção dessa economia. Falar em choques adversos de oferta é falar em redução de produção. Aí você vai falar, mas a demanda não cria oferta? É verdade, a demanda cria oferta. Se a demanda se mantiver constante, a oferta vai cair? Sim. E ela cai por quê? Porque nesse caso eu tive um choque adverso e não previsto pelo lado da oferta. Então, eu posso ter, nesse caso, o efeito é contrário. Eu tenho uma demanda planejada menor que a demanda efetiva. E aí, quando a demanda planejada é menor que a demanda efetiva, haverá uma redução da variação de estoques. Os estoques vão reduzir, eles não vão aumentar. Deixa eu só arrumar isso aqui. É isso que está definido na lousa, bem claro aqui. Então, falar em Keynes é falar na demanda planejada.
E aí, no equilíbrio, demanda planejada, que é a oferta agregada, é igual a demanda efetiva. Se a demanda planejada é maior que a efetiva, há um aumento de estoques. Se a demanda planejada é maior que a demanda efetiva, há um aumento dos estoques, há um aumento da variação de estoques. Vamos ver outra. TCE-RO. Acerca de conceitos econômicos abaixo da teoria keynesiana julga os índices consecutivos. No modelo keynesiano simples, esse nós estamos analisando, a situação em que ocorre excesso de demanda agregada em relação à capacidade de produção implica no excesso de fatores de produção e redução da inflação. Só uma coisa aqui, esse aumento de preços, a gente vai voltar mais na frente, a alternativa sim, ela é verdadeira, porque vai ter redução do nível de produto e aumento de preços. Não se preocupa com aumento de preços agora, porque por enquanto os preços são rígidos, é uma premissa do modelo. A gente vai fazer essa quebra de preços mais na frente. Aqui, no modelo keynesiano simples, a situação em que ocorre excesso de demanda agregada. O que é excesso de demanda agregada? É quando a demanda efetiva ela é maior que a demanda planejada. Em relação, então, no modelo keynesiano simples, a situação em que ocorre excesso de demanda agregada em relação à capacidade de produção implica excesso de fatores de produção. Ora, nesse caso aqui, vamos ver. O que as pessoas efetivamente querem é maior do que o que se planeja. Nesse caso, haverá uma redução de estoques. Eu vou ter excesso de fatores de produção? Não, eu vou ter falta. Eu preciso de mais gente para repor essa redução repentina de estoques. Então, não vai ter excesso de fatores de produção, vai ter falta de fatores de produção e redução da inflação. Falso, nesse caso, vai ter uma ampliação. Não se preocupa com essa parte de preços, a gente vai ver isso oportunamente. Nesse caso, o segundo é falso. A gente vai terminar por aqui, vamos dar uma paradinha. Vamos continuar falando sobre o modelo keynesiano. Eu sei que ficou confusa essa aula, mas é porque os conceitos são mais abstratos. A gente vai voltar, dar uma revisada nessa aula, na aula que vem, e aí determinar no modelo keynesiano, finalmente, como se encontra a renda de equilíbrio. A gente se encontra em breve para ver isso. Até lá!